Olá, pessoal. Nós vamos trabalhar hoje com o conteúdo de transitividade verbal. Eu sou a professora Valdicélia Ferreira, professora de língua portuguesa de vocês, e aí a gente hoje vai dar continuidade à questão do predicado verbal. A transitividade verbal indica a relação entre os verbos transitivos e seus complementos. Isso porque, sozinho, o verbo transitivo não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete. Então, a gente já viu na aula passada a questão de que os verbos podem ser transitivos e intransitivos. Então, dentro dessa transitividade verbal, a gente vai observar os verbos que pedem complementos. Então, são aqueles que não têm sentido completo. Então, vejamos os exemplos. Então, aqui, ó, entregaram a encomenda. Então, entregaram, verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele pede um complemento. Então, entregaram o quê? A encomenda. Então, a encomenda é um objeto direto. Vejamos esse outro exemplo. Precisamos de carinho e atenção. Então, o verbo é precisamos. Então, quando eu digo precisamos, automaticamente a gente vai perguntar de quê? Então, precisamos é um verbo transitivo indireto e de carinho e atenção vai ser chamado de objeto direto. Então, aqui nós temos dois exemplos mostrando quando esse verbo pede complemento. De acordo com o tipo de complemento, os verbos são classificados da seguinte forma. Então, a gente vai ver um verbo que vai ser chamado de verbo transitivo direto. Então, vamos trabalhar agora observando essa abreviação, que é VTD. Então, toda vez que tiver V de verbo, T de transitivo e D de direto. Verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento, geralmente introduzido sem preposição, que conclua o que ou quem. Esse complemento é chamado de objeto direto. Então, esse verbo, automaticamente, quando a gente lê ou encontra-o na oração, a gente pergunta o que e o que vier após ele, o complemento, vai ser chamado de objeto direto. Vamos aprofundar isso aí nesses exemplos abaixo. A mesa 3 pediu a carne bem passada. Então, o verbo, identificamos o verbo pediu. Então, se eu venho, pediu o quê? Então, automaticamente você diz, pediu o quê? Então, a mesa 3 pediu. Na frase você diz a carne. Então, a carne é o complemento do verbo pediu. Então, o verbo pediu vai ser chamado de verbo transitivo direto e a carne vai ser chamado de objeto direto, OD. Terminei a análise. Então, o verbo é terminei. Então, terminei o quê? A análise. A oração diz a análise. Então, a análise vai ser chamado de objeto direto. E terminei, verbo transitivo direto. Então, VTD. Vejamos o último exemplo. Agora sim, entendo meus pais. Então, o verbo retirado da oração é entende. Então, entende quem? Lembre-se que eu disse no início que eu posso perguntar o que ou quem. Entende quem? Então, a resposta é meus pais. Então, entende, verbo transitivo direto e meus pais, objeto direto. Mudando agora, nós temos um outro verbo que vai ser chamado de verbo transitivo indireto, VTI. Então, o verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento que conclua com quem, de que, em que,
para que, ou para quem, ou por quem, acompanhado de preposição obrigatória. O complemento desse tipo de verbo é chamado de objeto indireto. Então, vejamos que é preposição, que na aula passada eu já coloquei um lembretezinho sobre isso para vocês. Então, o de é preposição, o em é preposição, o para, o por. Então, eu digo de quem, de que, em que, para quem, por quem, com quem. Então, aí a gente vai assim por diante. Vejamos os exemplos. Não acredito no que ele diz. Então, o verbo aí é acredito, certo? Então, não acredito em que. Veja que apareceu aqui a preposição em que. Então, esse verbo acreditar, ele diz que quem acredita, acredita em alguém ou em alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo indireto. E o complemento na frase diz no que ele diz. Então, no que ele diz é objeto indireto. Então, a gente coloca OI. Esperei-lhe pacientemente. Esperei. Por quem? Então, por ele ou por ela. Aqui, ó, lhe, a gente diz que é ele ou ela. Então, por ele ou ela. Então, a gente tem objeto indireto e o verbo é o verbo transitivo indireto. Podemos ir com você, ir com você. Então, ir com quem? Com você. Então, a gente tem ir, verbo transitivo indireto, com quem, objeto indireto. Então, aí nós vimos nessa parte aí o verbo transitivo indireto. Nós também podemos ter um verbo transitivo direto e indireto. Então, ele pode pedir dois complementos na oração, certo? Então, a gente vai colocar VTDI. Então, também chamamos de bitransitivo. É o verbo que não tem sentido completo e que precisa de objeto direto e objeto indireto. Então, ele vai pedir dois complementos. Assim, o verbo transitivo direto e indireto precisa de dois complementos, um dos quais sem preposição obrigatória, que é o objeto direto, e o outro com preposição, que é o objeto indireto. Então, o objeto direto e indireto completa o sentido com a informação sobre o que a quem, certo? Então, vamos lá. Exemplos. Enviei os postais ao cliente. Então, aqui vamos retirar o verbo. Enviei. Aí, primeiro vamos observar a frase. Enviei o quê? A quem? Então, automaticamente você vai ter duas perguntas. Veja, a frase, a oração lá é: enviei os postais ao cliente. Enviei o quê? A quem? Então, enviei o quê? Os postais. A quem? Aos clientes. Então, automaticamente você faz as duas perguntas, o que e a quem. Agradeceu a oportunidade ao chefe. Agradeceu o que e a quem. Ou agradeceu o que? A oportunidade. A quem? Ao chefe. Então, aí você já observa que é feita duas perguntas, por isso que ele é chamado de transitivo direto e indireto. Expus minhas dificuldades ao professor. Expus o que a quem? Então, expus o que? Minhas dificuldades. A quem? Ao professor. Então, aí a gente tem um verbo, né, pedindo, um único verbo, que é o verbo expor, pedindo dois complementos. Resumindo, nós temos, veja, dentro da questão da transitividade verbal, a gente vai ter o seguinte: a transitividade verbal é a relação que há entre o verbo e os demais termos de uma oração. Então, nós temos o verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. Então, o verbo transitivo direto, eu pergunto o que é o verbo e a resposta dele na oração, o complemento, é chamado objeto direto.
O verbo transitivo indireto, eu tenho a preposição, lembre-se, de, com, em, mais que. E o resultado na própria oração é o objeto indireto. O transitivo direto e indireto, eu pergunto o que, mais a preposição e que. Então, eu pergunto o que a quem, certo? Então, a gente tem objeto direto mais um objeto indireto. Concluindo aí, para refletir, a gente tem sucesso, o acúmulo de pequenos esforços repetido dia e noite. Então, espero que vocês tenham entendido direitinho o conteúdo, não é? E aí a gente fica com mais uma aula por aqui.